noite, boa noite. Vou preparar uma aguinha aqui, ó. Olá, tudo bom, Cris? A Cris tem duas meninas, coisa mais linda, que eu adoro acompanhar aí nas redes sociais. São uma fofura. Boa noite, gente. Vamos esperar o pessoal ir entrando aí. Fiquem à vontade se quiserem mandar perguntas. Tá legal esse horário da live para vocês? Estão gostando? 9 horas é um bom horário, horário que as crianças já vão para cama. Olá, doutora Ana, tudo bem? Por aqui acabei de dar, não o último TT, né? Porque temos a madrugada toda por aí ainda. Mas acabei de amamentar a Nick. E tá todo mundo se ajeitando já para dormir. Então, para mim é um bom horário que eu consigo falar com vocês um pouquinho com mais tranquilidade. A Thaís está se organizando também lá. Estava em um parto. Chegou agorinha, correndo. Já mandou um recadinho, falou, ó, avisa lá que eu já tô chegando. Então, quero pedir para vocês aproveitarem enquanto o pessoal vai entrando e vamos usar essa ferramenta do Insta aqui, né? Essa flechinha que tem aqui do lado da caixinha de conversa. E vamos lembrar o pessoal, né, que a gente vai ter esse momento aí de conversa agora. Ai, que bom, tão gostoso, né? A gente pode aproveitar esse momento da mamada também para relaxar, né? Para não relaxar só o corpo, né, mas a mente também e conversar, né, sobre outros assuntos, né, é muito bom. E então vamos aproveitar essa flechinha aí, então vamos convidando o pessoal para entrar. Quanto mais gente, mais a gente leva informação, mais mulheres têm seus partos da melhor forma possível, né, porque quanto mais informação, mais segurança, mais consciência corporal. E falando nisso, é bastante sobre isso que a gente vai falar hoje, né? Sobre consciência corporal. O que eu tava pensando aqui, eu falei, bom, o que a gente poderia ir conversando, né? Até a Thaís chegar. É sobre a parte cultural do parto, né? Do nascimento. Eu vejo muito assim uma mudança na realidade obstétrica hoje, principalmente aqui em Cascavel, né, que é onde eu acompanho mais de perto, onde os hospitais e os profissionais estão buscando se atualizar, estão buscando melhorar o ambiente do parto, né, oferecendo uma estrutura mais confortável, mais aconchegante, com opções, né, para a mulher parir verticalmente, às vezes até mesmo no chuveiro, onde ela se sinta confortável, né, para parir. Profissionais que estão buscando utilizar realmente só as intervenções com real indicação. Mas o que eu já escutei, né, até de alguns profissionais, é que eles enfrentam às vezes algumas dificuldades porque as mulheres ainda não se atualizaram, a grande maioria das gestantes, né, o porquê dessa mudança, né? Então, até esses tempos atrás eu tava até tentando lembrar onde que era que eu tava, eu acho que era no banheiro feminino, né, num local aí, e eu tava escutando as mulheres conversando sobre um parto, né, sobre o nascimento de uma familiar delas que tinha acontecido, mas assim, completamente revoltada, porque aquele profissional que conduziu o parto não tinha feito
pique, né, o corte na vagina, ali no períneo, né, para auxiliar o nascimento, que o profissional deixou a mulher sofrendo, né, não interviu, né, porque no conhecimento dela, né, aquilo que era normal para essa mulher, isso era benéfico, isso ia ajudar, né. Já ouvi outras situações também que às vezes a gestante não entendeu, né, o porquê de não entrar com outras intervenções precocemente, né? Então, quais hospitais? Tem uma pergunta aqui da Jaque, né? Quais são os hospitais aqui em Cascavel que oferecem espaço mais adequado para partos humanizados? Então, depende bastante, porque nós temos na parte do SUS, né, uma estrutura de centro obstétrico comparado a outras cidades grande, né, aqui no HU, por exemplo, porém, dentro do quarto, o espaço acaba sendo limitado por leito, né, porque são 3 leitos ali dentro do quarto, e o ambiente para que a mulher possa tomar banho, né, usar da água quente também é bem limitado. Mas já no SUS, que nós temos, né, no São Lucas também, que é portas abertas ali para receber os gestantes do SUS, dando prioridade para gestantes de baixo risco, né? Foi feita uma reforma há pouco tempo, acredito que aproximadamente 2 anos, eles vêm fazendo algumas reformas e a parte do SUS mudou completamente, né? Então, por exemplo, há 2 anos atrás, o ambiente onde o recém-nascido era assistido, né, pela pediatra, onde eram feitas as primeiras avaliações, ele era em uma sala ao lado da sala de parto. Hoje não, hoje é uma sala bem ampla, onde o berço aquecido, tudo que o pediatra precisa, né, para estar avaliando o recém-nascido fica ao lado, a uma distância ali de 2 metros mais ou menos da cama de parto, né, onde a mulher vai estar tendo o seu bebê. Então melhorou bastante essa estrutura do SUS ali do São Lucas. A parte também de pré-parto tá bem legal, né? Tem cortinas que separam os leitos para trazer mais privacidade, né, para a mulher, até por conta do acompanhante também, né? E tem ar-condicionado, né? Até teve um parto uma vez que eu tive que orientar a gestante a ir pro HU, porque ali no São Lucas estava em reforma, estavam colocando o ar-condicionado naquele dia. Então, assim, para quem pensa, né, que somente na rede privada é que a gente tem conforto, né, que tem estrutura, hoje a realidade ela já vem mudando, né, vem melhorando bastante, assim. Então tem bola suíça também, né, o chuveiro bem quentinho, né, também trazendo bastante conforto para a gestante do SUS. E na parte privada, depende também de outras, do que é prioridade para você. Porque em relação à estrutura, nós temos 3 hospitais hoje, né, aqui em Cascavel, que atendem a essa opção de parto humanizado, né? Então, quando a gente fala de parto humanizado, não é somente para a estrutura física que a gente deve observar, né? Fazer a sua escolha por um quarto grande, por um banheiro maior, por um chuveiro que é mais quente, né? Não é somente isso, porque é muito mais a conduta do profissional que vai estar te assistindo que vai fazer a diferença do que a estrutura. Então, eu não diria que tem um hospital que tem uma estrutura melhor, né? Porque cada um tem o seu diferencial, assim, mas são poucos detalhes que fazem a diferença, assim. Eu acho que nós estamos muito bem servidos na parte privada aí, em relação à estrutura para parto humanizado, tá? Então, vai mais da tua condição, né? Se tem plano de saúde, se é particular, né? Para escolha que você vai estar fazendo. E em relação à equipe que você vai escolher, que atende, né, nessa instituição também, né? Então teria que
que casar aí. Estou bem feliz aí em ver vocês entrando. Adoro quando vejo os corações ali subindo também. É isso aí, pessoal. Então, concluindo o raciocínio, né, que eu estava falando, né, sobre essa questão cultural, né? Então, o que muito me preocupa, né, em comentar com as gestantes, né, com as famílias, é que a gente não pode esperar só essa mudança dos profissionais, né? Porque nós temos uma grande porcentagem de profissionais aí que estão buscando, né? Os que estão se formando agora, principalmente a gente vê aí uma atualização bem legal. Mas é muito importante que a gestante entenda qual é o papel dela, né? Que não é somente esperar as contrações virem, de repente, claro que cada uma vai lidar de uma forma, né, com essas contrações durante o trabalho de parto, mas não é só esperar as contrações virem e ficar quietinha, deitada, de ladinho, não se mexer, não gritar, né, que era aquilo que a gente tinha muito, né, forte aí nas nossas avós, nas nossas bisavós, né, era esse o modelo de parto que existia, né, que a mulher não podia fazer escândalo, né, se tocar, menos, né, algo que não era muito bem visto, né. Então, o que eu gostaria de conversar com vocês hoje são sobre ferramentas que vão auxiliar para que a mulher já vá se percebendo as mudanças que o corpo dela vai trazendo no final da gestação. E o que eu sempre comento é que a mulher, ela começa a parir, o trabalho de parto dela, ele começa já lá com 30 semanas aproximadamente. Se a gente for ver, é até antes, porque o corpo ele vai se preparando. A cada pouquinho ele vai dando seus sinais, vai mudando a apresentação da bacia, da pelve, né, que vai se ajustando. As contrações já vão chegando, né? Então, com 30 semanas, nós temos já algumas contrações de Braxton, que são aqueles abraços, né? A barriga fica bem durinha, geralmente fica tortinha pro lado que tá o dorso, as costinhas do bebê. Então, a mulher, ela já começa a se perceber, né? Eu falo que a natureza, ela é incrível, porque a mulher, ela não pare da noite pro dia, né? Assim como o ciclo menstrual, né? Nós temos aí a Juliana hoje falando muito, né, sobre o ciclo menstrual, e se a gente for parar para se observar no período pré-menstrual, a gente já identifica vários sinais de ovulação, né, de quando a menstruação tá para chegar. A gente já consegue ir se preparando para também viver esse momento, né, de uma forma mais leve, não se contraindo, tentando fugir, tentando evitar, né? Então, em vez da gente criar pro parto essa condição de, ai meu Deus, vai começar a doer, o que eu vou fazer? Ai, vou ficar aqui encolhida, né? Igual quando vem a menstruação, que eu tenho cólica, vou me encolher, vou ficar quietinha, né? E vou deixar a coisa acontecer? Não, a mulher, ela pode ajudar o seu bebê a nascer. Eu sempre comento que 50% do parto, ele vai depender de como esse bebê vai se apresentar durante as contrações, a posição que ele vai estar ali na pelve, a eficácia das contrações, né, na parte hormonal do parto, mas a outra parte, os outros 50%, vai depender muito da mulher, né? Então, é um conjunto. Ó, a Thaís chegou aí, gente. Deixa eu chamar ela aqui pra gente continuar esse bate-papo. Mas hoje acho que vai funcionar. Eu tava até comentando com a Thaís
que o Cheguei. parto, ele é... Oi, Thaís, tudo bem? Oi, gente, tudo bem? Desculpa o Tudo bom? atraso. Foi corridinho, E não deu aí, tempo. conseguiu se organizar aí? Deu tempo de tomar uma água, pelo menos? Sim, tomei uma água, trouxe uma xícara de chá, que eu tô com um pouco de fome. Mas vai dar Ai, certo, depois eu vou ter tempo para comer tranquila. obrigada, Thaís, por disponibilizar o teu tempo aí, né? A gente sabe que quem se dedica, né, todos os dias a estar disponível para atender trabalho de parto é uma entrega muito grande, né? Você tem que muitas vezes abrir mão de muitas coisas na sua rotina porque o parto ele não espera, né? A mulher tá, começou com contrações, tudo que ela mais precisa é de você ali junto com ela, né? Então, hoje, para quem não sabe, quem não entendeu, né, a Thaís acabou de chegar, né, tá aí com cheirinho de pão recém-assado, né, Thaís, de um parto. Exatamente, com energia de Então, cima. A Reni, ó, acabou de entrar aí. A Reni também não tá escutando? tá um pouco baixo. Tá, espera aí que eu vou sentar um pouco mais perto. Deixa eu levantar o volume aqui. Melhorou? Assim Acho tá que melhor? sim. Oi? Tá um pouco baixo, mas dá pra ouvir. Tá. Vou Tá? aproximar um pouco mais, mas aí minha cara vai ficar desse tamanho. Danado, danado. O áudio dela está baixo. Tá, então, só Oh, espera Paulo. só um pouquinho. Eu vou fechar umas coisas aqui para ver se melhora. Já ergui o Tá, volume do meu celular. Não sei por que tá baixo hoje. vamos lá. Feliz em ver a Rene aí, né? A Rene deu o braço a torcer e virou mulher de redes sociais, né, Rene? Paul Carvalho também foi meu professor no curso de massoterapia. Aprendi muito com ele. Quem mais está aí com a gente? Skill, Oi, gente. Eu Kátia, tô, eu Kátia tô sem Gestante. fone de ouvido. Eu devo ter em algum lugar, mas eu não sei onde está. Só se a gente. Tranquilo. Tá melhor? Eu tô te ouvindo, só tá baixo. Tem que ter um pouco, já tem mais dá pra ouvir. Vou tentar falar alto, então. Dá muito eco? Melhorou? Oi? Melhorou? Tá bom, dá pra ouvir, dá pra ouvir. Vamos lá. Tá. Eu tô sem, Quer eu tô sem fone, tá, pessoal? Eu tô sem fone, eu não tenho fone. Na verdade, eu tenho, mas está em algum lugar, em alguma caixa, porque eu me mudei faz pouco tempo e ainda tem muitas coisas guardadas em caixas. E aí eu tranquilo. da eco, Ficou melhor? Ó, a Bruna falou que ficou melhor. eu acho que tá dando eco porque o espaço aqui é muito grande. Não, mas dá para ouvir, eu acho. Tá, Depois eu vou compartilhar lá no meu canal do YouTube também, e aí quem quiser pode estar assistindo de novo. então tá bem. Então, eu pedi para você se apresentar, Thaís, para quem ainda não te conhece, né? Tá bem. Então, assim, eu sou Thaís Anela, eu sou mãe do Nicolas, sou enfermeira. Aí eu fiz especialização em obstetrícia, então hoje eu atuo como enfermeira obstétrica. Eu também sou doula, então quando eu ganhei o Nicolas, eu fiz um curso de doula, o primeiro curso que o Gama fez aqui em Cascavel, que coincidentemente eu e a Tayla fizemos juntas o curso de doula. E aí depois de um ano eu comecei a doular e já faz 2 anos que eu terminei a pós em obstetrícia. 2 anos? Não, 1 ano e meio. 1 ano e alguma coisa. Passou rápido, né? Muito Nossa, rápido, é. Agora eu sou aprendiz de parteira. ó, que delícia. O meu filho tem 6 anos, ele nasceu de um parto domiciliar. E tudo começou, na verdade, eu acho que com uma gestação dele, mas nunca naquela época eu pensava que um dia eu ia estar trabalhando com obstetrícia. E naquela época foi quando eu conheci o yoga. Então, na época que eu estava gestando meu filho, eu decidi voltar a fazer alguma atividade física, porque eu era bastante eu caminhava, mas era aquela caminhada, não era de exercício, não era assim, vou sair para caminhar.
Eu ia para o trabalho e voltava de a pé, e eu me locomovia muito de a pé onde eu morava. E aí, mas na gestação eu disse, não, agora eu preciso mudar alguns hábitos, eu preciso dedicar mais tempo para mim. Aquela coisa que geralmente acontece com as mulheres quando engravidam, né? Elas começam a repensar. Pensando no parto já, né? Pensando no parto, bastante dessas atividades era pensando no parto. Mas assim, geralmente quando a gente engravida, a gente começa a repensar muitas questões, né? Hábitos alimentares. Infelizmente é só na gestação. Nós deveríamos já anteceder a gestação, né? Já na pré-concepção a gente já deveria tomar esses cuidados. Da parte emocional, né? Da parte física, porque a pré-concepção também vai influenciar muito esse bebê. E aí eu não tinha essa consciência na época, eu me preparei para engravidar, a gente engravidou, foi uma gravidez planejada. E aí, da época, eu falei, não, então agora que eu estou grávida, eu preciso melhorar a minha atividade física, meus hábitos alimentares. E eu iniciei no yoga foi quando eu conheci essa prática. Aí eu tive o Nicolas, na época eu não era enfermeira obstétrica, eu não era doula, eu só tinha o conhecimento lá da enfermagem da minha formação, mas assim, eu nunca tive muita experiência direta com obstetrícia. E eu tinha escutado em parto humanizado na minha formação, mas era uma realidade muito longe na época. E aí, só que eu sempre sonhava em ter o parto normal, mas nunca, não ainda no quesito de humanização, ainda não era muito não tinha muito essa pegada. Só que nas práticas de yoga que eu fiz na gestação, a minha instrutora ela era doula e consultora em aleitamento materno, e ela dava muitas dicas na aula. E aquilo que sorte, hein? Que coisa boa! Foi muito sorte. Foi lá a primeira vez que eu escutei a palavra doula, que eu nunca tinha ouvido falar. E aí ela também tinha um grupo que fazia... Ela Lete Liga. A Lete Liga é uma organização que é destinada ao aleitamento materno. Mundial, e eles faziam encontros, e daí ela começou a me convidar para esses encontros, que também eram gratuitos. Eu ia na casa dela, onde ela encontrava mulheres, tanto gestantes quanto de mulheres que amamentavam, e trocavam experiências. E daí essa Lalete Liga tem bastante informação, bastante panfleto, bastante material de apoio. E aí eu comecei a ler aquilo, ela falava... Foi lá que daí ela explicou um pouquinho o que era doula, e um dia ela veio na minha casa e me explicou algumas coisas. E foi aí que daí eu decidi ter o parto domiciliar. Porque eu falei, meu... Foi abrindo o leque, né? Através do yoga, abriu o leque. Exatamente. E eram sessões de yoga específicos para gestantes. Né? Então, porque isso também é legal a gente conversar, porque o que acontece? O yoga, ele tem um leque de linhas de yoga. E alguns não têm um direcionamento para a gestante. Então, assim, na verdade, o yoga ele não precisa ter um direcionamento para gestantes, mas o que eu acho bacana é ter aulas para gestantes separadas de aulas para pessoas normais ou para o público em geral. Pessoas normais, como se a gestante não fosse uma pessoa normal, né? Mas ela mas ela precisa ter um olhar diferenciado, né? Por quê? Sim. Porque na prática geral, do público em geral, o objetivo lá de alguma forma, você vai se desafiando na prática e você vai colocando, você vai conhecer seus limites, mas você vai querer evoluir naquela prática. Você vai querer evoluir os seus exercícios respiratórios, você vai querer melhorar a sua capacidade pulmonar, você vai tentar permanecer em alguma postura por mais tempo, e você vai tentando se desafiar no público em geral. Porque no yoga, na verdade, o legal é assim, ó, você é o seu maior espelho, você não tem que ficar olhando o que o outro consegue, é você consigo mesmo. Né? Então, se você observar o primeiro dia da prática, 3 meses depois como você tá, a evolução é para você comparar consigo mesma, não com o outro, porque cada um vai ter... Eu acho que você vai vendo os benefícios, né? Vai sentindo os benefícios e aquilo vai te motivando também, né? A querer mais resultado, né? Isso mesmo. Então, assim, a prática do público em geral, ela é assim, eu vou na prática, tem um asana que eu não consigo, asana é uma postura, né? Tem uma postura que eu não consigo, mas eu vou treinar aquele exercício até eu conseguir. Ou a minha capacidade respiratória, eu quero melhorar.
Quero, por exemplo, quero conseguir inspirar em um tempo X e quero conseguir reter o ar por um tempo X, eu quero ficar sem ar por um tempo X. Às vezes a gente começa com 6 segundos ou 6 tempos, e aí conforme a prática, que deve ser, né, de preferência diária, ou mais, quanto mais você fizer, melhor. E aí você vai conseguir aumentar esse tempo, até que talvez você consiga 1 minuto sem respirar, ou 1 minuto ou mais, aí vai depender do limite de cada um, né? O maior Sim, competidor é vai. você mesmo. A gestante não é assim. Na aula para gestante, na aula de yoga para gestante, a gente não vai mexer com desafio ou com evolução de capacidade pulmonar ou de permanência em asana, não. Ou de muita repetição. Porque não é só ela, né? Exatamente. Por quê? Porque a gestante, eu sempre falo assim, gestante, quando a mulher é gestante, não é época dela o ideal, né? O ideal seria, não é época dela se estressar, não é época dela bater boca com ninguém, não seria o momento dela ficar lutando por um parto que ela deseja, né? Porque a época da gestação é quando todas as pessoas deveriam cuidar daquela gestante, daquela mulher. Ela não deveria se estressar, ela deveria viver no paraíso, ou como se ela se sentisse no paraíso. Porque tudo que a mulher sente, o bebê sente, tudo que o bebê sente, ele registra, né? E isso vai refletir na infância, na adolescência, na vida adulta. Então, quanto mais a mulher conseguisse, é óbvio que a gente também não vive numa bolha. Então, a mulher, ela tem os próprios sentimentos dela, mas aí que tá, né? Ela já tem os sentimentos dela, e a sociedade ainda proporciona a ela outros tipos de estresse, que é o que a gente deveria cuidar mais de uma gestante. Mas, Sim, então, como e a parte hormonal, né? Isso, há muitas Que está ali mexendo com ela, né? Transformando ela em alguém que ela não está entendendo quem ela é, né? O que está acontecendo, né? Tudo isso. Então, como ela já tem todos esses desafios que são essas alterações hormonais, físicas, emocionais, mentais que a gestação proporciona, na aula de yoga a gente vem exatamente o quê? Para a gente tentar achar só o equilíbrio. Aqui tá bom, é assim que eu vou permanecer. Eu consigo inspirar com só 5 segundos, 5 tempos, então é isso que eu vou manter. De repente, com a prática, eu conseguir aumentar, ótimo. Mas não é, o objetivo do yoga para gestante não é se desafiar. É mais o equilíbrio. Aqui tá bom, meu corpo assim se sente confortável e assim eu vou permanecer. Mas é legal, não pode ter dor, não pode sentir dor. O ideal é que não sinta dor. Na verdade, na própria rotina do yoga tradicional, assim, da prática para o público em geral, você sentiu dor, a dor é um limite. A dor, ela te indica assim, olha, presta atenção, fica de olho. Aqui, só que, claro, quando a mulher está gestante, ela vai olhar com isso assim, estou sentindo dor, então calma, vamos ficar até aqui. Tá doendo demais, eu retorno um pouquinho. Quando não é para gestante, aí a pessoa ela vai se desafiando. Não, hoje eu vou tentar enfrentar essa sensação dolorosa. A gestante, a gente também às vezes tenta falar para ela, tá doendo? Então só respira naquele local onde dói. Leva oxigênio naquele local. Porque no parto, a maioria das posições que a mulher escolher, nenhuma vai ser confortável. Né? Ou todas vão gerar certo desconforto. Ela não vai ter, nossa, essa posição, eu tô sentindo que eu tô super relaxada, nossa, nem tô sentindo contração, ou tipo assim, nem tô em trabalho de parto. Sim, na verdade, é muito difícil. Parto, né? Qualquer posição, ela gera um pouco de desconforto para a mulher. Então, ela vai ter que lidar com esse desconforto em todas as posições. Então, a prática do yoga, ela já vem te ajudando exatamente nisso. A como eu vou lidar com o desconforto. Se houver desconforto. Né? Porque fisicamente o corpo, ele muda. Na verdade, ele muda durante toda a gestação. Mas há mudanças significativas no dia do parto. E aí, como eu vou lidar com essas mudanças físicas no dia do parto? O que eu preciso fazer? Sim, eu até estava comentando um pouco sobre isso, né? Fazendo uma introdução, né? Em relação a isso que a mulher, ela começa a parir mesmo, o trabalho de parto dela começa, se a gente for ver, que a gente pode observar mais as características da semana já, né? Até antes, né? Se a gente for ver, porque no momento do parto, na verdade, ela deveria estar pronta
tanto fisicamente quanto emocionalmente, para receber o bebê. Sim. Mas a parte emocional, a parte das contrações, que ela pode ir percebendo e evoluindo e aceitando esse processo junto com o corpo dela, conforme vai acontecendo antes de iniciar uma fase ativa de trabalho de parto. Né? E o que me levou a querer, né, te convidar para essa conversa, para a gente falar um pouco mais sobre isso, foram um mix de duas coisas, né? Assim, primeiro, a minha história, o que eu vivi, né? A diferença da primeira Tayla, né? Mãe do Emanuel, com 22 anos, para a mãe da Nicole, né? Agora com quase 30, né? Com 29 ali que a Nick nasceu. Qual foi a diferença para mim em viver essas 4 gestações? Né? Se eu for olhar, né, até quando eu busco as fotos, eu falo, gente, não parece mais uma pessoa. Porque aquela primeira Tayla, mal e mal conseguia dormir no último mês de gestação. Eu lembro que eu dormia sentada com uma almofada grossa, bem grossona, que era do meu sofá, atrás das costas, no meio das pernas, assim, parecia um robô dormindo quase sentada, de tanta dor que eu sentia depois das 35, 36 semanas. E fazia pouquíssima caminhada, né? Tava ali, gestando, vamos esperar, né? Vamos viver, vamos ver no que vai dar. Né? Até comentei esses dias aí do Usain Bolt, né? Será que ele, né, que se preparava lá para a maratona, pensaria dessa forma, né? Vou esperar chegar o dia da corrida, daí vou ver, né? Vou lá dar o meu melhor, né? E comigo foi assim, eu não tinha noção, acho que não tinha maturidade, né? Ao meu redor eu não tinha mulheres que tinham parido, né? As minhas familiares, as minhas amigas todas, a maioria tinha passado por cesárea, e eu fiquei ali e as coisas foram acontecendo, eu fui indo junto com a maré, né? Já na gestação da Nicole, né? Bem, a 4ª gestação, algumas pessoas falam, o corpo já está mais acostumado, né? Já tem mais consciência do que está acontecendo. Mas o que eu percebi que realmente fez a diferença para que eu tivesse um parto gostoso, né? Você estava lá, né? Foi minha dó, foi minha enfermeira também, né? No parto, foi eu ter trabalhado, né, essa parte física durante a gestação, né? A parte de alongamento, de relaxamento muscular, de fortalecimento muscular, né? Fiquei conhecendo o yoga, até foi através da Cândida, não sei se você conhece. Não, ainda não. Eu fui instrutora, não. E aí o Pilates também veio para me trazer bastante consciência, né, corporal. Então eu fui descobrindo que eu não precisava ficar parada, que gestante não é de vidro, não é um cristal que vai quebrar. Né? E as pessoas falavam, meu Deus, como que você consegue fazer? Eu fazia hidro, fazia o Pilates e fazia o yoga. Eu falava, gente, eu só consigo dar conta dos 3 pequenos e ter a minha rotina, né? Porque eu estou fazendo esses exercícios. Se eu parar, eu vou travar. Né? E aí eu durante o trabalho de parto que ter essa noção corporal, esse fortalecimento, associando as outras técnicas que profissionalmente a gente foi aprendendo nos cursos enquanto doula, foi o que fechou para mim e eu consegui alcançar aquele objetivo que eu queria, né, que era ter um parto mais leve, um parto gostoso, um parto onde eu percebesse o que estava acontecendo e conseguisse ir trabalhando junto com a parte fisiológica do parto, sabe? E aí eu falei, gente, é isso, sabe? É isso que eu quero levar para as mulheres, assim, que elas percebam que elas podem ajudar, a se ajudar, né, antes do parto, para, no momento do parto, as coisas acontecerem de uma forma mais tranquila. Né? Não que seja uma surpresa ou uma tensão, né? Que é o que culturalmente ainda é muito comum, né? A mulher ir com a onda, ir com a maré. Né? Agora, um vem, pega pela mão e fala, ó, faz isso. O outro fala, ó, agora
agora eu vou colocar o soro, agora você fica deitada aqui. E a mulher sempre sendo orientada, né? Sim. E a gente sabe que hoje pode ser diferente. Então, acho que o yoga, ele favorece muito nessa construção, né? Sim, com certeza. Porque, assim, o que que uma prática de yoga vai oferecer para uma gestante? Então, primeiro que ela vai iniciar uma conexão dela com o corpo dela. Então, ela vai começar a reconhecer coisas que talvez no dia a dia ela não percebia. Ou talvez ela nunca tinha olhado para ela com relação ao corpo dela dessa maneira. Porque no yoga a gente trabalha aquietamento. Então, você, em alguns momentos das aulas, né, geralmente no início, às vezes e no fim, você tem que trazer a sua memória para o agora. Você precisa estar no teu corpo. Você tem que esquecer o que você vai ter que fazer depois da aula. Você tem que esquecer que talvez você tem que buscar as crianças, ou que tem que ir no mercado. Você tem que esquecer o que passou, o que aconteceu antes e o que aconteceu tudo no passado. E você tem que se concentrar no teu corpo, na tua respiração. Você tem que trazer a consciência para o agora. E vai sentir a aula, porque o ideal é que durante a aula toda você esteja presente no teu corpo, com a mente em você. E isso a gente quase não faz se a gente não parar. Mulher, né? Mulher tem uma dificuldade imensa, né? Exatamente. Então, assim, a primeira coisa é isso. Você vai sentar no tatame e você já vai se acalmando. Você vai respirando e vai trazendo a mente para o teu corpo. E isso vai te... O que isso vai ajudando? Vai ajudando. Primeiro é você ter uma consciência corporal, né? Porque você vai estar atenta a você. Então, todas as posturas, os exercícios que vão ser realizados durante a aula, eles vão te dar essa consciência corporal. Esse aquietamento, ele também vai te dar o autocontrole. Ele vai te ajudar a você ter controle emocional, a você se autoconhecer, a você começar a se policiar, a policiar os seus sentimentos. Né? Tipo assim, o que eu sinto agora? Tristeza, raiva, alegria, felicidade? Eu preciso me punir por causa disso? Não, porque a gente também ensina a não a se auto-martirizar, a se auto-culpar, você, tipo assim, falar, eu sou muito ruim, eu sou burra. Não, não é isso. Se apareceu isso, deixa fluir isso. Isso é para te mostrar alguma coisa. Então, você vai aprender nas aulas, ou você vai praticar, porque yoga é uma prática, ela é prática, não é teórica. O yoga é uma filosofia prática, você precisa praticar ele. Não basta você... Aprende fazendo. Aprende fazendo, exatamente. E é uma filosofia prática que vai te levar ao quê? A uma hiperconsciência. Então, você vai ter que, aos poucos, a tua consciência vai se ampliando, ampliando, ampliando e ampliando. Até que um dia a gente chega à meditação, ao samadhi, que a gente fala. Mas aqui a gente não vai trazendo clareza, né? Então, assim, então você precisa praticar, você precisa, para você conseguir esse autocontrole, para você conseguir gerenciar as suas emoções, tudo isso a prática de yoga vai ajudar muito. Então, vai te dar mais autocontrole, vai melhorar a conexão com você mesma, então, com o teu corpo, com relação ao que você está sentindo, com relação ao que você pensa. Vai te dar uma conexão com o bebê, porque na aula de yoga a gente tem, geralmente, um momento onde a gente conversa mentalmente com o bebê, onde a gente toca o bebê, onde a gente leva atenção para o bebê. Tem muitas mulheres que às vezes durante a gestação toda não param para fazer isso. Ou elas falam assim, eu não consigo, eu não sei. Né? Então é o momento realmente da mãe entrar em conexão com esse bebê, conversar com esse bebê, pedir se ele precisa de alguma coisa, se tá tudo bem, mandar energia para ele, envolver ele em amor, em afeto, em aceitação, porque às vezes é um bebê que não foi planejado, mas ele é bem-vindo. Se ele está ali é porque era para ele estar ali, né? Então a gente trabalha isso, então a mãe vai se conectando. E aí fora os benefícios ou as vantagens da parte física mesmo, né?
Que você já mencionou, tônus muscular, a gente tem fortalecimento muscular, a gente tem melhora de abertura pélvica, a gente tem Mobilidade da pelve, né? mobilidade, Amplia, né? exatamente, você melhora todo, porque a pelvis é a estrutura base de um parto ou da gestação, né? Porque é ela que vai, junto com a parte muscular da pelve, sustentar toda uma gestação. É ela que vai sofrer Sim. praticamente muitas alterações desde o início da gestação. Então, a gente melhora todo esse condicionamento físico da mulher, que aos pouquinhos, né? Não é de uma hora para outra, então é a prática. O ideal é que a gestante conseguisse praticar ou pelo menos realizar atividades físicas de 2 a 3 vezes por semana, né? Não interessa se é só o yoga, mas como você disse, pode ser pilates, hidroginástica, natação, caminhada, a própria academia de uma forma bem direcionada, né? Então, todas as atividades, dança, qualquer tipo de dança, se a mulher tirar 2 vezes por semana para dançar, meu Deus, o que a dança proporciona, né? Leveza, fluidez, né? E Então, a energia sexual, ela está muito relacionada com essa parte da bacia, né? sim, E parto, ele é algo o totalmente chakra da sexual energia também. sexual é o chakra básico, né? Então, assim, a gente movimentando isso, a gente vai melhorar a libido, a gente vai melhorar o prazer, mas não é só a questão de libido sexual, a libido tem a ver com vitalidade, com vontade de viver, com vontade de estar presente no corpo, de estar presente na maternidade, na gestação, trabalhar Com o melhor. feminino, né, também, nessa Exatamente. conexão com o feminino. Exatamente, essa ligação com o corpo dela, com sentir o bebê, com como olhar para esse parceiro, né, para o marido que agora vai se tornar o pai, né? Então melhora as relações porque você vai acabar se autoconhecendo, você vai acabar percebendo melhor as suas atitudes, as suas formas de decidir sobre determinados assuntos e isso vai com certeza influenciar as relações com o parceiro, com a mãe, com os filhos, com os amigos, com os profissionais com quem ela trabalha, né? Então, assim, é muito legal essa parte do yoga porque ela vai refletir diretamente na sua vida, né? Eu falo isso Sim, porque, assim, quando eu iniciei na gestação. E aí, quando eu voltei para o Brasil, a primeira coisa que eu falei assim, eu preciso voltar, eu preciso achar uma escola de yoga, porque eu percebia que o yoga me dava exatamente assim, eu talvez nem tinha noção do que o yoga ia me proporcionar, mas assim, eu conseguia, parece que tá mais pé firme no chão, sabe? Ter mais controle das decisões. A gente não tem controle de muita coisa, na verdade, mas assim, me ajudava a tomar as decisões. E aí, sim. depois que o Nicolas nasceu, eu falei assim, meu Deus, minha vida, porque daí vem as mudanças da maternidade e outras mudanças que vão acontecendo na nossa vida, eu falei assim, meu Deus. E foi, para mim, foi a prática do yoga que me trouxe, ia me trazendo esse conforto de lidar com essa instabilidade. E eu falei Até assim, depois do pós-parto no corpo. parto, sim, com certeza, porque assim, é, tem aulas de mãe com bebê, mas aí depois que o bebê geralmente começa a engatinhar, a mãe tem que voltar para uma turma normal. Até porque ela já vai estar com o corpo dela habilitado para retornar a uma prática normal, ela não precisa ter nenhuma diferenciação. E aí você vai vendo que para lidar com a maternidade, porque assim, a maternidade é um desafio diário, você vai aprender com o seu filho todos os dias, você não vem com um A manual. gente precisa muito estar presente, né, para tomar decisões conscientes na maternidade, né? Exatamente. Então, foi o que eu falo assim: se não fosse as práticas, eu teria enlouquecido. Eu teria pirado, eu teria chutado o pau da Olha barraca só. e sei lá o que tinha acontecido. Sim. E aí eu falei assim: na verdade, eu acabei me tornando instrutora de yoga porque eu queria desistir da doulagem e da enfermagem. Eu queria, não quero mais ser isso, vou ser instrutora de yoga. Mas quando a gente tem propósitos, né, que falam mais alto, que não é a gente que decide, na verdade a gente decide, mas assim, aí a gente tem que
o mundo mostra muitas coisas para você, tá? Não tem por onde eu fugir. Não tem alternativa, não adianta E aí fugir. eu falei assim, então eu vou associar a minha especialização, o meu propósito, que é trabalhar com essas mulheres gestantes, com esses bebês que estão chegando ao mundo, com o yoga. E depois eu Porque caminha junto, né? Não tem como você separar, né? O yoga, ele traz muitos benefícios. Sim, eu demorei um pouco para entender isso. E assim, uma coisa que eu gosto do yoga muito é porque yoga trabalha muito a respiração. Muito. Eu ia te falar sobre isso. Pelo menos o yoga com que a linha que eu sigo o Swastika. Eu sou praticante de Swastika. Hoje é o método de Rose, não. Ele sempre, né, o método de Rose que trabalha com o Swastika. E também tem uma parte que só é Swastika, né? E aí eu me apaixonei por esse tipo de yoga, porque ele é uma prática muito rica, que engloba 8 partes, e que você trabalha aquietamento, a gente trabalha mudra, que são gestos, a gente trabalha muito com as mãos, a gente trabalha o puja, que é gratidão, que é oferenda, a gente trabalha mantras, que são vocalizações sonoras que vão trabalhar toda a parte de vibração dos nossos outros corpos, né? E isso vai enriquecendo a prática, e você vai se conhecendo, e você vai vendo que aquilo lá, meu Deus, como movimenta uma energia diferente no nosso corpo. Aí a gente trabalha com técnicas de limpeza das mucosas, né? Que são retrações abdominais, que a gente trabalha. Na gestação a gente não trabalha com retração abdominal, a gente fica mais em limpeza de outras mucosas. Às vezes a gente faz. Mas eu acho que para depois do parto é interessante também. Muito bom, para depois a gente trabalha bastante as contrações abdominais. A Glaucia Menegatti, que entrou aí agora há pouco, acho que ela trabalha com essa linha de yoga também. Eu venho acompanhando o trabalho dela, ela faz um trabalho lindo com a abdominal hipopressiva, mas ela usa, acho que é o Swastika também. E o que eu ia te falar da respiração, eu conheci um pouco no meu primeiro atendimento de parto, com a Nayara, até, que ontem deu um relato, né, do parto, que a gente estava no parto e aí ela foi ensinar, orientar a gestante a fazer um pranayama. Para essa gestante realmente ficar mais presente, porque emocionalmente ela estava fugindo, né? Tava com sensação de medo e como se estivesse fugindo de um leão ali, né? Como ela lidava com as contrações dela. E aí eu olhei para a Nai fazendo aquilo e inspira, né? E solta e tal. Eu olhei e falei, cara, que demais isso. E aí foi aí que foi me despertando interesse, né? Cada vez mais de conhecer. E a respiração, eu falo que ela alivia o desconforto da contração quanto a água quente. Né? Eu acho que 80% assim, do relaxamento durante a parte mais intensa da contração, que mais auxilia de método não farmacológico é a respiração. Né? A respiração é a base, na verdade, de todo parto. Sem uma boa respiração, a mulher ela vai de um desconforto que poderia ser prazeroso ou ser olhado de uma forma positiva, ela vai para o pânico, para o medo e para o desespero. Então, assim, a respiração, e no yoga nós trabalhamos muito a respiração, né? Boa parte da aula ela é direcionada a exercícios respiratórios e também durante algumas técnicas de posturas, de asanas também, a gente sempre está associando a respiração junto com o asana. Então, o respiratório, ele vem exatamente o quê? Para te ajudar a controlar a ansiedade, a diminuir o estresse. A respiração vai aumentar a sua concentração, vai melhorar o teu poder de decisão, vai te dar clareza mental, vai te dar controle emocional. Então, assim, só gente, como que pode, então, né? assim, É algo tão simples, né? Que é de graça. A gente não paga nada, só praticar. Dá para falar de respiração por horas.
né? Porque tem muitas coisas que a respiração traz e tem muitos jeitos de respirar e tem muitas formas de você poder... Porque na prática, o que que acontece? Para nós, os respiratórios se chamam pranayamas, que você já acabou de mencionar. Então, o que que é prana? É energia vital. Então, só que assim, o que que acontece? A primeira coisa que a gente faz quando nasce é respirar. A última coisa quando a gente faz, quando acaba a vida, né, a gente morre, é o último suspiro. Só que entre o nascer, né, a primeira respiração e o último suspiro, muitas vezes a gente está no automático. A gente respira inconsciente. Quer dizer, o nosso corpo ele faz isso porque é uma necessidade vital. Se eu parar de respirar, eu não consigo parar de respirar. Eu não tenho comando de parar de respirar. Eu até consigo por alguns instantes, mas daí o nosso corpo respira, respira, respira. Então só que a gente está sempre no automático. Quando você liga o gatilho do eu vou prestar atenção na minha respiração, nem que seja por 1 minuto, nem que seja enquanto o sinaleiro lá do trânsito, você está parado no sinaleiro, nem que seja enquanto fica de vermelho para verde, você fica conectada com a sua respiração, isso te chama consciência respiratória. Você vai perceber que qual é o ritmo da respiração, você vai perceber o que você está fazendo quando você inspira, quando você expira. Na verdade, é você trazer consciência para o ato de inspirar e expirar. E a partir desse movimento de ter consciência do ato de inspirar e expirar, você vai já virar o botãozinho para melhorar a concentração, para ficar mais presente no teu corpo, para diminuir o estresse, diminuir a ansiedade. Só pelo hábito. A oxigenação, né, aumenta. Com certeza, porque o que acontece? Quando você começa a prestar atenção no ato de inspirar e expirar, é bem sutil, mas você muda o ritmo respiratório. Geralmente as pessoas adultas, elas têm um costume ruim ou desaprendem que a gente passa a respirar pelo peito, né? Então é uma respiração curta e a gente tem que respirar muitas vezes. Quando a gente começa a ter mais consciência respiratória, a gente começa a respirar mais com toda a parte pulmonar. Então a gente inspira, geralmente movimenta o abdômen, enche o tórax e daí o peito. E isso vai ampliar a tua quantidade de oxigênio. Então, digamos que com uma inspiração abdominal, você consegue respirar. Se a gente fosse respirar só com o peito, a gente teria que respirar 6 vezes para conseguir a mesma quantidade que uma respiração abdominal nos daria de volume de oxigênio. Então, caramba, é muita diferença, né? Imagina para o corpo receber. Tem um ditado chinês que fala assim: quanto mais lento você respirar, mais longa vai ser a sua vida. Então, digamos que o teu ritmo respiratório vai determinar se você vai morrer velho ou novo. Uau! Uau! Porque se caramba, você né? respirar muito rápido, você tá comendo todas as suas fichinhas, ó, tic, 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 começa a cair. Vai chegar um momento que, tipo, ó, se tinha esse número de respirações, agora acabou. Né? Então, se você respirar lento, bem lento, bem lento, aí primeiro que você vai ampliar a tua capacidade. Se você respirar lento, significa que teu pulmão consegue em uma respiração 100% desse volume. Enquanto que no peito a gente cabe 10%. O nosso pulmão, se não me engano, ele tem uma capacidade de quase 6 litros, de 5 litros e alguns quebradinhos, 700 ml, né? Então, e a média no automático é 500 ml. Nossa, nunca tinha escutado isso. Eu tinha escutado que a gente respira 1/3 de capacidade pulmonar. Então, é muito menos, se você for, né, parar para ver. A gente pode ampliar muito. Então, na prática do yoga para gestante, a gente trabalha muito isso. Porque a gestante, é óbvio que eu sempre falo assim, às vezes ela nunca teve contato com o exercício respiratório. Então, pode ser que durante a gestação ela não vai conseguir mudar muito aquele padrão, como eu falei para você, né? Porque antes no yoga tradicional, no yoga para pessoas em geral, ela vai trabalhar isso, mas na gestação a gente vai manter só o equilíbrio. Então, às vezes, ela não vai conseguir fazer a capacidade pulmonar, mas ela vai reaprender a respirar. E só de reaprender a respirar, no parto, isso é
É o segredo. Flui. Então, o que eu percebi, Thaís, é que depois de 2017, que foi quando eu fiz alguns cursos com a Rosa Sartori, né, que até nós fizemos juntas, que eu comecei a focar mais em instruir, em orientar algumas técnicas corporais, técnicas de respiração para gestantes, aquelas gestantes que se dedicaram, né, até os maridos se dedicaram em fazer essas práticas, em treinar antes do parto, foram os partos que foram mais leves, que eles conseguiram alcançar o objetivo que eles queriam, sabe? Sim. É muito nítida a diferença, assim, nos meus atendimentos, que eu percebi. Não sei você, assim, você também observa isso nos... Sim, eu vejo que a pessoa que ela consegue conectar a respiração dela com a contração, ela consegue vivenciar o parto de uma forma diferente. É que tem várias nuances, né? Vários jeitos. Porque assim, o yoga também vai dar muito essa questão da parte emocional. E o parto, ele é muito emocional, gente. Ele é, sei lá, mais de 80% emocional. Então, assim, Sim, muito, né? e o yoga trabalha muito também essa questão emocional de autocontrole, né? De que você perceber o que você sente, de levar atenção para onde você necessita. Então, o parto, ele é isso, né? O parto você vai estar sentindo dor, porque o corpo está mudando. Você, às vezes, vai estar enfrentando alguns medos que talvez até então você nunca tinha encarado. E aí Sim. você vai fugir, vai sair correndo? Não tem como sair correndo. Fugir Então, para onde, né? Quem é, não tem que, né? exatamente. Quem ajuda tem também, tem que ser com Exatamente. você o negócio, Aí o né, que na hora. acontece? A gente usa essas técnicas das aulas, principalmente de respiração, na hora do parto, né? Então você Uhum. conseguir ter um ritmo respiratório, você conseguir, porque no yoga a gente também usa muito o que? Mentalização e visualização e Sim, relaxamento. Então assim, olha quanta coisa que uma aula de yoga, uma só, proporciona a quem pratica, né? Então ela vai ter a sim. Eu acho que a mulher, se ela fizer uma aula antes do parto, já vai transformar ela, assim, né, o olhar dela para o parto uma vai pelo menos falar totalmente. assim, nossa, como pode ser diferente? Né? Agora, se Uhum. ela conseguir praticar durante toda a gestação, ela já vai criando essa rotina no dia a dia dela, ela já vai colocando a prática de muitas dessas ferramentas no dia a dia dela, porque vai chegando lá no fim da gestação, vai bater a ansiedade, vai bater o medo, vai bater aquela insegurança assim, será mesmo que eu vou dar conta? Será que o bebê vai passar? Né? Sim. Meu E Deus, gente, principalmente essa época agora, né, que a gente está vivendo aí de pandemia, né? Trazer essa consciência corporal, o olhar para dentro, para aquilo que vai acontecer. O parto ele vai acontecer independente da situação social que a gente esteja vivendo. Então é você quem tem que estar pronta, é você que tem que estar conectada, né, com o teu corpo, né, para que as coisas fluam, independente dos fatores externos. É isso que vai fazer a diferença. E tem das outras técnicas também, né, Thaís? O nosso tempo, acho que ele está meio que acabando aí, né? Mas aquilo que eu comentei contigo antes, né, sobre aquela hora que a gente estava planejando a live, o parto, ele também ele é uma dança, né, entre o corpo da mulher e o bebê durante o trabalho de parto. Né? sim, E uma técnica que eu gostei muito também, né, que a gente aprendeu ali com a Pamela Souza, que é instrutora de dança do ventre em São Paulo, foi usar essas técnicas da dança do ventre durante a evolução do trabalho de parto. Né? sim. Então, você associar esse movimento que aí o yoga já vai ter trabalhado a flexibilidade, o fortalecimento, e aí a dança do ventre vem, né, trazendo esse movimento, né, que vai criando espaço entre o corpo da mulher, né, aquele espaço dentro da pelve, da bacia, e a parte mecânica, né, que o corpo do bebê precisa Parte fazer. Exatamente, porque a parte fisiológica ela é movimento, né? O bebê vai girando, porque a pelvis é fixa. A pelvis ela tem um leve movimento, uma leve abertura, mas ela é fixa. E o bebê que vai girando, então é igual a gente colocar uma calça jeans apertada. Você vai ter que puxar essa calça e começar a rebolar ou deitar na cama e vai puxando.
E o bebê... Depois da quarentena, então, nem se fala, né? Exatamente. Isso está acontecendo com a gente, né? A gente pega só aquelas que tem um monte de elástico, pelo menos comigo. Ai, meu Deus. Então, assim, e o parto é mais ou menos isso. O bebê, ele vai se encaixando numa parte muito estreita, muito... Isso. Vai acabar, né? 25 minutos, 20 segundos. Tá bem. Então, eu só quero falar que Mas, assim, é muito sincronizado. É um movimento, respiração, aquietamento e força do pensamento é que vai levar a mulher a ter sucesso no trabalho de parto. Agradeço o convite, tá? gratidão. Então,